Boa noite. Foi com imenso pesar que a família do CEPS Adélia Teixeira recebeu ontem à noite a triste notícia do falecimento do senhor prefeito Erzin Gusmão, prefeito reeleito nas últimas eleições, e foi mais uma vítima do Covid-19. Erzin Gusmão deixa um legado na política e como radialista e comentarista político em nossa cidade. A família enlutada, os nossos votos de solidariedade nesse momento de dor. Nosso pesar também a todas as famílias que perderam seus entes queridos para essa doença. Que todos possamos muito em breve vencer essa pandemia, tomar essa vacina. Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos falar sobre um tema bem atual, que está circundando de dúvidas, mas que é fundamental para que todos tenhamos saúde, né? Que é vacinas. Então, vamos falar um pouco sobre elas, o que são, como funcionam e como são produzidas. É com muito prazer que convido para a nossa noite de conhecimento, nada mais, nada menos do que ele. Deixa eu achar ele aqui para poder convidar, viu, gente? Só um minutinho, eu achei. Pronto. Eu tô emocionadíssima de convidar essa pessoa hoje para Dr. Robson Amaro Augusto, que será nosso entrevistado nessa noite. Professor Robson Amaro, que vocês estão vendo aí, ele é doutor em patologia humana pela Fiocruz UFBA, mestre em patologia humana pela mesma Fiocruz e UFBA, biomédico pela Universidade Federal do Pernambuco. Ele é docente na Federal, na UFBA daqui de Conquista, para nossa alegria. Criador do site Patologia e Saúde, que é maravilhoso, sigam. E é uma honra poder conversar com alguém tão gabaritado que posta anualmente em revistas de renome internacional. Bem-vindo, professor Robson. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui participando com vocês. É uma honra e uma felicidade estar contribuindo, né, com o Colégio Adélia Teixeira. E eu tenho um grande orgulho de conhecer diferentes professores dessa instituição, primeiramente representados pelos docentes da enfermagem, né, como professora Alessandra, professor Fabrício, mas outros professores, como a professora Paula Babilônia, nós temos Alcinete, que é um orgulho também, que veio lá da UFBA, que está aí. E eu espero que, nesse momento, a gente possa estreitar laços que permitam que a gente da UFBA possa também contribuir com outras possibilidades formativas juntamente com vocês. A gente tem um projeto junto, né, Alessandra, chamado Cores da Prevenção, e ele é um ponto de partida para que a gente possa dialogar e aproximar essas duas instituições que já são vizinhas, né? Já são muito próximas aqui em Conquista. Então, que seja uma porta de diálogo. Então, estou muito feliz e muito obrigado pelo convite. Uma honra para todos nós aqui estamos assim extasiados por você ter aceito esse nosso convite, né? Robson, para começar a nossa conversa, eu queria saber de você como você falaria de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível a todos, o que são vacinas e como elas funcionam, como são produzidas. As vacinas, elas são uma aquisição muito importante para a nossa sociedade. Elas estimulam o nosso sistema de defesa a gerar uma proteção contra doenças. E dessa forma, elas garantem que a gente tenha uma qualidade de vida, elas garantem que a gente não fique doente em formas graves e elas contribuem para que a gente possa ter uma qualidade de vida e perspectiva de vida melhor. Então, as vacinas, elas são algo bom e que eu acredito que todos nós já tomamos e deveremos tomar outras. Por isso,
a gente faz parte da campanha Vacina Sim. Hoje em dia, esse tema é recorrente em nossas vidas. Para produzir uma vacina, a gente tem o empenho de muitas pessoas com conhecimento técnico, auxiliados pela pesquisa. No Brasil, a gente tem vários lugares que fazem pesquisa tentando desenvolver vacinas. Então, nesse processo, a gente tem várias etapas. Uma primeira etapa se identifica partes de um agressor, ou ele atenuado, ou ele morto, e se testa em laboratórios para saber se isso gera algum tipo de proteção. Depois se testa em animais. Nesse momento, a gente tem em conjunto o que é chamado de testes pré-clínicos, e posteriormente a gente tem os chamados testes clínicos. Esses testes clínicos eles são divididos em fases 1, 2 e 3. Em cada uma dessas fases, a gente vai aumentando o número de participantes para avaliar a efetividade, a proteção, se ela é segura, os efeitos colaterais. E depois de tudo isso, a gente passa para uma etapa posterior em que os órgãos de regulamentação, né, como a Anvisa, podem aprovar, e a gente tem uma avaliação em grande escala na população toda que recebeu. Então, a gente tem visto hoje uma grande projeção das vacinas devido ao coronavírus, né, a Covid, e eu vejo a vacina como um grande benefício. E sou um defensor, um amante das vacinas, por isso eu vou repetir várias vezes, vacina sim. Muito bem. É interessante que a Covid veio no momento em que o Brasil mais cortou verba para se estudar sobre doenças, sobre vacinas, mas a pergunta que não quer calar. Então, você, como defensor das vacinas, nós podemos confiar que é seguro tomar as vacinas que estão sendo oferecidas à população hoje? Todas elas? Com certeza, quando uma vacina ela chega para a população, ela já passou por muitos estudos, muitas pessoas já foram avaliadas e a gente tem o envolvimento de vários países. Além disso, a gente tem uma avaliação por nossa agência reguladora, que é a Anvisa, um órgão sério. Então, se a Anvisa está dizendo que é seguro, nós devemos acreditar. Então, nossas vacinas, elas são seguras sim. É claro que, como todos nós já tomamos vacinas, alguns efeitos colaterais podem acontecer. Por exemplo, uma picada de uma agulha pode doer um pouco, pode ficar um pouco dolorido, mas em relação ao benefício que se ganha em tomar a vacina, é muito melhor sofrer com uma picadinha de uma agulha e ter um pequeno incômodo no outro dia, do que, por exemplo, hoje, né, a gente precisar de uma estrutura hospitalar e passar por procedimentos invasivos, extremamente estressantes, dolorosos e que têm consequências. Verdade. É terrível o que está acontecendo no Brasil hoje e a situação tem se agravado muito, a gente sabe disso. Em vez de diminuir a quantidade de pessoas infectadas, está aumentando, o que vai na contramão, né, de tudo que a gente esperava. Mas todas essas vacinas que estão sendo lançadas agora para tomarmos contra a Covid, elas são todas iguais? Não, não. Na verdade, as vacinas elas têm mecanismos diferentes. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos sendo ofertadas pelo SUS aproximadamente 20 tipos diferentes de vacinas. Essas vacinas elas podem ser com vírus atenuados, podem ser com os vírus mortos, podem ser com pedacinhos desses vírus, como proteínas. Então, a depender do tipo de vacina, de como ela é formulada, ela pode ter pequenas diferenças uma das outras. Quando a gente fala de Covid, a gente tem ouvido bastantes nomes que para nosso vocabulário são novos. A Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Então, apesar de elas serem diferentes em formulações e terem pequenas diferenças dos mecanismos, todas elas garantem uma coisa: segurança. Elas podem nos proteger, podem nos prevenir. Então, apesar de terem pequenas diferenças,
todas elas têm um benefício em comum. Então, o mecanismo delas, a gente pode discutir um pouco mais depois, se vocês tiverem dúvidas sobre eles. Certo. É interessante falar que as pessoas muitas vezes confundem vacina e soros, né? A gente sabe que para algumas coisas é indicado soro, para outras situações, vacinas. Qual é essa diferença entre vacinas e soro? E existe uma maior eficácia em um ou em outro? A vacina, ela estimula o nosso corpo a gerar uma defesa que fica com ele. Então, a vacina, ela é geralmente utilizada para prevenir doenças. O soro, ele geralmente é dado já no intuito de dar uma terapia. Então, a gente oferece uma resposta já pronta. E essa resposta já pronta vai ter um tempo de duração de atuação. Atualmente, a gente já tem vacinas contra o coronavírus regulamentadas e aprovadas pela Anvisa. No caso dos soros, a gente ainda não tem nenhum soro regulamentado. Então, existem alguns que estão em fase clínica de avaliação pelo Instituto Butantan, por exemplo, mas ainda não tem nenhum tem aprovação. Os dois, acredito que vão ser complementares aí nessa guerra contra o coronavírus e a Covid. Vão passar por esse último processo e serem aprovados, né? Porque já foram aprovados em outros países também, né? Sim. Mas você falou nesse instante, pegando no que você falou, eu queria saber o seguinte: hoje no mercado, você até citou algumas vacinas que já estão disponíveis hoje no mercado, mas existe uma diferença no modus operandi de cada uma? Ou todas são igualmente eficazes, eficientes? As diferentes vacinas que estão hoje sendo comentadas, né, diariamente na mídia, elas atuam por mecanismos técnicos um pouco diferentes. Por exemplo, a Coronavac, ela tem o vírus inativado. Então, a gente recebe o vírus inteiro, porém ele vai estar, vamos dizer assim, morto. Não vai estar tendo a possibilidade de causar doença. Já a Pfizer, ela usa uma tecnologia que é chamada de RNA. E esse RNA, ele vai estimular a produção de uma proteína que é usada como uma chave para a entrada do vírus na célula, que é chamada de spike, a proteína S. Já a Oxford, a AstraZeneca, ela já usa uma outra tecnologia, né? Assim como a Sputnik, que é a vacina russa, a Sputnik ela usa adenovírus, que é um tipo de vírus que vai estar também atenuado, mas que vai carrear, que vai conduzir material genético do coronavírus e vai permitir que a gente gere uma proteção. Então, os mecanismos são diferentes. A eficácia de cada uma também é diferente, tá? A Pfizer, por exemplo, ela mostra que tem 95% de eficácia. Isso é um pouco diferente, é bem diferente da Coronavac, que se mostrou 50% de eficiência. Mas todas elas protegem contra as formas graves. Todas elas têm uma eficiência de proteção comprovada. Então, a gente imagina que independente de qual seja a vacina para coronavírus ou outra, se for aprovado pela Anvisa, tome. Então, todas vão ser eficientes. Eu fiquei batendo na tecla com minha mãe e meu pai, dizendo assim: olha, toma Coronavac, porque pelo menos eu sei que ela foi feita com o vírus todo inativado. Mas, de maneira assim resumida, como é que essas vacinas acabam nos protegendo? Existe a diferença de proteção de uma para outra, ou são todas nos protegem de forma igual? Elas podem ter pequenos mecanismos diferentes, mas todas elas vão garantir uma proteção, né? Todas elas foram exaustivamente estudadas em relação à proteção, indução de proteção. A Coronavac, ela realmente dá o vírus inteiro, então ela tem uma variedade de estímulos para o sistema imune
bem interessante. Mas as outras vacinas também são protetoras. Então, hoje, a gente não está fazendo uma distinção muito grande de quem seria melhor. A gente entende que todas são boas, todas são importantes para a população. Geralmente, essas vacinas, a gente ouve muito falar que elas geram anticorpos. Os anticorpos são a parte que a população mais conhece do sistema imune. Esses anticorpos são proteínas. Porém, além dos anticorpos, existem outros atores na nossa defesa, dentre eles as células. Nós podemos citar, por exemplo, as células chamadas de linfócitos. Os linfócitos T são um tipo de célula do sistema imune que também são muito importantes para a geração de uma defesa contra o coronavírus ou outras doenças causadas por agressores, né? Micro-organismos, como os vírus, por exemplo. Então, uma delas pode ser a mais eficiente? Você está querendo que me. Não, eu não vejo que elas podem ter eficiências diferentes. Tá? A Uhum. Pfizer, por exemplo, ela chegou a 95% de proteção. Já a Coronavac, né, que se a gente colocar em dois polos, a Coronavac teve 50, pouco mais de 50%. Mas todas protegem contra as formas graves. E isso é o mais importante hoje, porque quando a gente protege contra a forma grave, isso quer dizer que menos pessoas vão precisar de suporte hospitalar, menos pessoas vão precisar ir para a UTI, menos pessoas vão precisar de suporte ventilatório, e isso pode diminuir a sobrecarga dos hospitais. Hoje a gente vê diariamente no noticiário a sobrecarga, né, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos profissionais que atuam na linha de frente, né, sejam médicos ou sejam os profissionais que prestam os primeiros socorros e que conduzem até o hospital nas ambulâncias. Então, essa sobrecarga, ela tem um peso psicológico, um peso emocional, um peso econômico. E todas as vacinas que estão aí distribuídas, né, ofertadas para que a gente possa tomar, elas vão impedir que a gente desenvolva formas graves. E isso é muito importante para a gente hoje. Então, eu diria que todas as vacinas são importantes. Todas as vacinas, elas podem nos proteger. E quando forem aprovadas, as que são aprovadas, as que serão aprovadas pela Anvisa, vão ter aí um aval de que elas são seguras. Certo. Antes de passar aqui umas questões que meu ajudante aqui, doutor Olímpio, passou para mim, olha que chique, né? Eu tenho um ajudante maravilhoso. Eu queria agradecer a minha Toma, você está vice-diretora muito Elma. bonita. Ai, Você está obrigada, foi muito isso que a Elma elegante. falou, minha vice-diretora. Muito obrigada. Você é sempre lindo também, né? Você é suspeito. Roberto Duarte, ele falou o seguinte, que tomou a Coronavac e sentiu alguns sintomas da Covid. Por que isso ocorreu? É normal ocorrer isso aí? Ó, já se tem estabelecido que quando a pessoa toma uma vacina, seja ela qual for dessas, elas podem ter alguns efeitos colaterais que vão ser esperados. Algumas pessoas podem sentir dor no local, outras pessoas podem sentir febre, podem sentir um corpo cansado, né? Então, esses efeitos colaterais são esperados. Agora, provavelmente tem que se ter uma confirmação se ele não teve contato com outra doença antes, né? Será que realmente esses efeitos que ele está sentindo foram da vacina? Né? Então, tem que se avaliar o quadro total para se ter certeza. Mas sentir algum incômodo após tomar qualquer uma dessas vacinas é esperado. No entanto, qualquer um desses incômodos, eu reafirmo, eles são muito melhores e têm um impacto muito menor do que necessitar de suporte de alta complexidade. Pois é. Eu tenho uma enfermeira que eu considero uma sobrinha, que ela teve Covid e recentemente ela foi vacinada e ela teve febre a noite toda, no outro dia amanheceu novinha em folha. Então, assim, já são coisas previstas, né?
quando já mandam a vacina, já mandam com as possíveis situações que podem ocorrer. Olha só, Robson, adivinha a próxima pergunta. Alcinete, sua queridinha aí, ela tá falando aqui sobre a rapidez dos estudos, porque assim, a gente sabe que para descobrir uma vacina, às vezes são anos de estudo. E ela está falando o quê? Se essa rapidez nos estudos para conseguir essas vacinas, se isso afeta de alguma forma na qualidade das vacinas. Em primeiro lugar, muito feliz, Alcinete, por sua pergunta. Ela foi lá da UFBA, né? Então, vamos depois ter aí momentos para a gente colaborar, tá certo? Uma pergunta muito interessante que muitas pessoas têm feito. Quando o coronavírus surgiu com a Covid e causou essa pandemia, a gente teve impactos econômicos, teve, está tendo e ainda terá muitos impactos econômicos. E isso fez também com que se tivesse um investimento muito grande em pesquisas para desenvolver uma vacina. Então, muitas empresas passaram a ser doadoras de financiamento para dar suporte a essas pesquisas. A gente teve realmente uma velocidade muito rápida na produção em relação às outras. É um fato histórico. No entanto, para se passar de uma fase para outra, são feitos muitos controles. E para que se chegue na fase final, que é atingir a população, são feitos muitos testes de qualidade avaliados por muitos países e muitos pesquisadores diferentes. Então, eu acredito que a nossa ciência ela deu uma resposta muito boa para a população num tempo hábil. Isso mostra que a ciência ela é importante. A ciência ela traz uma ajuda para as demandas da sociedade. Então, apesar de ter sido feito rápido, a gente vê que isso é fruto de muito conhecimento adquirido anteriormente, investimento em pesquisa foi feito também, por isso que a gente ressalta que é preciso investir em pesquisa. O Brasil precisa de investimentos em pesquisa para dar outras respostas também à sociedade, não só vacina. Então, apesar de ter sido rápido, nós vemos que ela é segura, ela é de qualidade e ela foi fruto de muitas mãos, de muitas cabeças pensantes de muitos países. E com contribuição dos brasileiros também, né? Afinal, o voluntário, ele contribui de uma forma muito carinhosa, muito humana para o desenvolvimento da vacina. E por isso todos nós devemos ser gratos também aos voluntários, né? Nós tivemos muitos voluntários brasileiros e devido à participação e contribuição deles, a gente está aí hoje também colhendo esses frutos. Teve uma baiana, se eu não me engano, não foi que separou o genoma, alguma coisa assim, logo no início, se eu não me engano. Jaqueline, ela é biomédica, ela é egressa da Fiocruz, né? E ela ganhou também um prêmio nacional pelo sequenciamento do genoma do coronavírus. E ela mostra também a participação da mulher na ciência. Então, as mulheres têm dado uma contribuição fantástica para o mundo científico e a gente tem, assim, uma grande admiração pela mulher pesquisadora, a mulher que consegue ter, mesmo com a jornada dupla, muitas vezes, trazer resultados fantásticos. Então, a gente tem exemplos de pesquisadoras brilhantes no nosso país e a gente deve reconhecer, né, todas elas com seu papel, né, importante no nosso Brasil e no mundo todo, né? A gente tem mulheres fantásticas. É um empoderamento feminino, não tem jeito. Robson, antes de continuar tem muitas perguntas aqui. Os que estão nos assistindo estão assim fervorosos assim nas questões. Mas eu queria te perguntar o seguinte: nós sabemos que o coronavírus tem passado por várias mutações. Com essa possibilidade, qual vacina poderá ter uma maior eficácia caso a pessoa seja reinfectada?
Ó, isso é uma pergunta que tem levantado muita discussão. Recentemente, a gente teve a publicação de alguns dados que mostram que a vacina de Oxford, a AstraZeneca, bem como a da Pfizer, pode proteger contra algumas variantes brasileiras. Já tem alguns dados também que indicam a possibilidade da Coronavac também proteger contra algumas variantes. Então, a gente vê que algumas dessas vacinas que estão disponíveis, elas mostram eficiência contra algumas variantes. No Brasil, a gente tem aí hoje falando muito sobre a variante de Manaus, do Amazonas, né, que é a P1, e essas vacinas protegem, podem funcionar, né, contra essas variantes. Agora, há uma grande lacuna aí de interrogações, porque existem hoje muitos casos de pessoas com coronavírus. Essa semana a gente teve média de mortes acima de 2 mil pessoas por dia. Isso indica que com a média de beirando os 70 mil, né, passando dos 70 mil casos por dia, muitas pessoas estão se infectando, o vírus ele está tendo uma ampla distribuição na sociedade. E esse vírus, ele tem a possibilidade de sofrer mutações. Cada vez que ele entra na célula e se replica, nessa replicação podem acontecer erros. E esses erros podem gerar o que são chamados de variantes. Essas variantes, elas podem ter melhor algumas, né, podem ter melhor transmissibilidade, podem causar sintomas mais graves, outras podem não ter esses efeitos. Mas aí, a gente, com essa grande circulação do vírus, pode estar contribuindo para o surgimento de outras variantes. Então, a gente não sabe dizer se essas vacinas que estão disponíveis hoje poderão proteger contra as variantes que irão surgir. Por isso que é importante todo mundo receber a vacina o mais rápido possível para diminuir a circulação do vírus. Porque quando a gente diminui a circulação do vírus, a gente impede também o surgimento de variantes. E isso poderia contribuir para que essas vacinas que estão aí, elas continuem por um bom tempo sendo utilizadas para a proteção da sociedade. Robson, a possibilidade, que essa pergunta aqui de doutor Olímpio, viu? A possibilidade de combinação de vacinas produzidas de diferentes formas, ou seja, a pessoa pode tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda de outra? As pesquisas, elas têm protocolos, né, para o desenvolvimento das vacinas. E o que a gente recebeu das diferentes empresas produtoras das vacinas foram os protocolos que elas testaram. Então, por exemplo, a gente sabe que a vacina da Pfizer são 2 doses e ela vai ter essa proteção de 95% aproximadamente de eficiência quando as 2 doses são da mesma vacina. Então, essa combinação de vacinas não foi testada. Por isso, a recomendação é que, se você recebeu a primeira dose de uma determinada vacina, tipo Coronavac, a segunda dose terá que ser da Coronavac. Não podemos misturar as vacinas, porque isso não foi testado ainda, e por isso o Ministério da Saúde ele está obedecendo às recomendações das empresas que fizeram a pesquisa. Então, o ideal é que a segunda dose seja da mesma empresa. Certo. Maeli perguntou o seguinte: por que algumas vacinas foram suspensas? Ah, Eu confesso que eu nunca mais assisti televisão depois que começaram as aulas. É que eu dou aula à noite, estou preparando durante o dia, mas ela fez essa pergunta. Eu não sei se procede. algumas foram suspensas porque durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, a gente falou lá no começo de nossa live que passam por fases de teste clínico. Fase um, Uhum. fase 2, fase 3. E nessas fases, se tem um olhar muito de perto para saber se elas são indutoras de efeitos colaterais graves. Então, se alguém que tomou a vacina tem algum efeito colateral grave ou que chame atenção, o estudo ele é parado para se observar se realmente aquele efeito colateral poderia ser associado à vacina ou se tem uma outra causa externa não associada.
E só depois que se tem a verdadeira segurança sobre essa vacina, o estudo é continuado. Então, teve realmente casos em que a vacina foi interrompido o estudo, mas foi observado que os efeitos colaterais ou os incidentes não tinham associação com a vacina. Um desses casos, por exemplo, foi de uma pessoa que chegou a óbito, mas devido a suicídio. Mas aí, Né? quando chegou a notícia de que veio a óbito, o estudo foi parado para se observar, tem alguma coisa a ver com a vacina? Aí foi visto que não. Então, depois da constatação de que não tinha a ver, continuou-se. Para quê? Para que se tenha segurança de que a vacina ela é eficaz, mas também que ela não causa danos às pessoas. Verdade. Paula Babilônia fez uma pergunta aqui e talvez porque algumas pessoas não podem tomar algumas vacinas que são, eu não sei se a palavra é inoculadas em ovos. Elas são testadas primeiro, coloca dentro do ovo e crianças que têm alergia ao ovo não podem tomar alguns tipos de vacina. E aí ela pergunta se existe alguém que não pode tomar por conta de alergia essas vacinas, né? Então, alguns tipos de vacina realmente têm resquícios de albumina, que é uma proteína do ovo, devido ao cultivo que é feito no laboratório. Uma pessoa que é alérgica, realmente, se ela tem alergia a qualquer componente da vacina, não só se foi derivado do ovo ou qualquer outro, ela não deve tomar a vacina sem um acompanhamento. Então, se ela tem alergia a componentes da vacina, ela não tomaria essa vacina. Agora, se ela for alérgica ou tiver asma a outras coisas, o ideal é que ela tome a vacina sob acompanhamento, que ela espere pelo menos 15 a 30 minutos no lugar onde ela recebeu a vacina, para uma observação se não vai ter nenhuma reação, e que tome essa vacina num lugar que possa dar suporte se ela tiver alguma crise alérgica. Então, se ela tem alergia a componentes da vacina, o ideal é que ela não tome. Agora, se ela tem alergias, mas são a outras coisas, né, que não são da vacina intrinsecamente, porque uma pessoa pode ter alergia a muitas coisas. O ideal é que ela possa tomar sob acompanhamento, em um lugar onde possa dar suporte, se porventura ela tiver algum efeito colateral, algum tipo de alergia durante a vacinação. Eu não sei se eu vou saber falar o nome dessa pessoa. Stael Lopes, alguma coisa assim. Perguntou o seguinte: quem tem problemas de trombose pode tomar vacina contra a Covid? Pode. Então, as recomendações para não tomar a vacina hoje estariam associadas a alergia a componentes da vacina, ou se a pessoa está doente com coronavírus, né, ou teve contato, né, e está infectada, mesmo que assintomática, então tem que esperar pelo menos 4 semanas após a resolução da doença para poder tomar essa vacina. Se ela teve febre, se ela está com algum sintoma de doença gripal, ela também não deve tomar. Fora essas condições, ela deve tomar, tá? Não existem contraindicações fortes para que ela não tome. Certo. Lá vem Paula Babilônia novamente. Essa mulher é demais, é maravilhosa. Ela perguntou o seguinte: é verdade que as vacinas contêm mercúrio? No processo de vacinação, no processo de produção da vacina, podem ficar alguns resquícios, né, de componentes utilizados na formulação. A vacina, ela é, na verdade, um composto que a gente chama de formulação. E nessa formulação tem o componente farmacêutico ativo, né, o que vai induzir a resposta imune, mas vão ter outros componentes. Algumas vacinas podem ter antibiótico, outras vacinas podem ter resquício de albumina, por exemplo, e podem ter alguns metais, mas todas elas, né, vão estar em concentrações que são consideradas seguras. Um metal, por exemplo, que pode estar presente é o alumínio.
um outro tipo que pode estar, inclusive, ajudando na resposta imune. Então, é comum, é normal a gente encontrar alguns traços de metais em formulações vacinais. Uhum, certo. Vanessa perguntou o seguinte: sabemos que quem tem hipertensão está mais suscetível, mesmo tomando a primeira dose da vacina. Pode ocorrer o risco de ser infectado quem tem problemas já pré-existentes e toma a primeira dose da vacina. Existe um risco maior dessa pessoa ainda assim ser infectada? Ó, a maioria das vacinas que estão aí disponíveis e que estão em discussão, elas têm duas doses. Então, quando a pessoa toma apenas uma dose, o que se tem estabelecido é que ela não atingiu o máximo de proteção que aquela vacina está propondo. Então, pode ser que após uma pessoa tomar apenas uma única dose, ela ainda não tenha alcançado a proteção total. Por isso é importante a tomada das duas doses. Com exceção da Janssen, né, que é uma dose única, né, mas que ainda não está regulamentada no Brasil. Agora, é importante frisar também que as vacinas elas não geram a resposta na hora que a pessoa toma. Então, quando a pessoa Uhum. toma a vacina, o nosso corpo ele demora aí um tempo para gerar esses anticorpos, essas células de defesa. Geralmente, no mínimo aí é bom esperar 21 dias, 30 dias para se ter um mínimo de resposta. A segunda dose ela vai aumentar ainda mais esse poder de proteção. Porém, se a pessoa tomou uma única dose e logo após essa tomada dessa dose, tipo 5 dias depois, ou um prazo curto de tempo, ela foi infectada pelo coronavírus, ela pode sim desenvolver sinais e sintomas, porque não deu tempo ainda para que a vacina fizesse efeito. Certíssimo. Me diga uma coisa, já que você citou o nome de uma vacina aí, eu vou te perguntar. Existem vacinas para COVID que precisam de duas doses para sua real eficiência na produção desses anticorpos. O que pode acontecer se o indivíduo tomar apenas uma dose e não receber a segunda no tempo previsto? Ó, nós não temos respostas para todas as perguntas ainda. Afinal, o coronavírus a Covid é uma doença relativamente nova. Os estudos com as pesquisas, eles foram feitos com esses protocolos de intervalo. Então, a Coronavac, por exemplo, é recomendado que você tome a primeira dose e no intervalo de 14 a 28 dias você tome a segunda dose. Já a Oxford AstraZeneca, você toma uma dose, você vai ter um intervalo aí de 12 semanas para receber a segunda dose. A segunda dose, ela vai melhorar a sua resposta imune e vai dar uma melhor proteção. Então, se você tomar apenas uma dose, isso pode fazer com que você não atinja a proteção máxima. Uma outra questão que está sempre sendo discutida é de quanto tempo as vacinas poderiam proteger. Então, se eu tomo a vacina, as duas doses, eu vou ficar protegido por muito tempo? Essa pergunta a gente não tem. Então, essa resposta a gente não tem. Então, se uma pessoa toma uma única dose, isso pode também interferir no tempo, né, em que ela poderá ficar protegida. Então, o ideal é obedecer os protocolos nos quais as pesquisas foram realizadas e pelos quais as empresas estão fornecendo essas vacinas. Certo. Uma interessante que no início da pandemia, as pessoas pensavam o seguinte: peguei Covid leve, estou em casa, eu tenho que ficar 15 dias em casa e já posso sair. Isso procede, professor Robson? Os A pessoa protocolos, ainda pode continuar disseminando a doença mesmo depois de 15 dias? os protocolos que estão sendo preconizados hoje, eles falam que se uma pessoa teve alta hospitalar
ou se ela está há 10 dias sem sentir sintoma, há 10 dias após a infecção, e ela está há pelo menos 24 horas sem ter febre ou outra manifestação, que ela estaria liberada. Então, é até um pouco antes de 15, né? Então, com 10 dias, se ela não está tendo manifestação e não teve febre, não está tomando medicamento antipirético ou outra forma terapêutica, ela vai estar liberada. Mas e no caso, por exemplo, nem todo mundo é testado mais de uma vez. Nós vimos que o nosso presidente, ele foi testado e deu positivo e depois, já de 15 dias, ele testou ainda para a Covid. E nesse caso, como ter certeza se a pessoa está livre para voar? Na verdade, essas estimativas elas são feitas em estudos epidemiológicos. Então, a grande maioria das pessoas elas vão estar seguras de serem liberadas com esse tempo. Agora, na nossa sociedade, a gente pode ter pequenas variações de um indivíduo para o outro. Pode ser que em alguns indivíduos eles permaneçam com o vírus por mais tempo, mas hoje, na rotina, a gente tem os protocolos, né, que direcionam as condutas, e nesses protocolos a gente vê aí esse tempo de liberação. Certo. Surgiu aqui a pergunta do CEPS Nutrição, né? A seguinte pergunta: e as gestantes podem tomar a vacina para a imunização da Covid? É recomendado tomar a vacina gestantes? Durante o desenvolvimento das pesquisas, foram feitos muitos estudos. No entanto, eles não incluíram gestantes, né, e assim, ainda há muita dúvida sobre isso. No entanto, levando em consideração outras vacinas que são produzidas de formas semelhantes, a gente vê que não há perigo para as gestantes. E, mesmo nesses estudos que levaram em consideração uma quantidade muito grande de pessoas de diferentes países, muitas mulheres engravidaram depois que tomaram a vacina. E foi observado que não houve problemas para os filhos nem para as mães. Então, deve-se ter cautela. Por quê? Primeiro, não há uma resposta concreta da ciência se tem danos ou não, se é ruim ou não. No entanto, deve-se levar em consideração se essa mãe ela está exposta a um grande perigo, se ela vive em um ambiente que é mais de exposição. Então, tem que levar em consideração a decisão individual e que vai ouvir muito o diálogo entre a gestante e o seu médico acompanhante. Certo. O nosso ex-diretor e o artista maravilhoso, que é professor da nossa escola, Gutenberg Vieira, perguntou o seguinte: olá, doutor Robson. Como você percebe a mobilização de parte da população contrária à vacina? E que mensagem você deixaria para essas pessoas que são contra a vacinação? Hoje no Brasil a gente tem uma situação de muita reflexão sobre isso. A gente está vendo aí que muitas pessoas estão morrendo todos os dias. Em um único dia no Brasil, nós estamos observando mais mortes do que muitos acidentes aéreos multiplicados por 10. Então, muitas guerras mataram menos do que a gente está observando hoje no Brasil. Além disso, é fato notório a superlotação das UTIs. As UTIs, elas têm um número limitado. Então, não vai ter UTI para todo mundo. É claro que nossa população ela precisa ser guiada, ela precisa de exemplos. Então, os exemplos das nossas autoridades, eles têm falhado em relação a isso. Quanto ao uso de máscara, quanto ao distanciamento social, contra hábitos simples de higiene, né? Lavar as mãos com água e sabão, uso de álcool gel. Então, eu acho que nossa sociedade ela precisa de exemplos.
exemplos a serem seguidos, porque muitas pessoas elas replicam falas de pessoas em que elas acreditam. Mas é importante a gente perceber que no Brasil a gente tem pessoas que estão dedicadas a estudar o coronavírus, a Covid. O Brasil tem pessoas que dedicam a vida inteira à ciência. E essas pessoas, elas têm dito repetidamente: é preciso lavar as mãos com água e sabão, é preciso usar máscaras, é preciso realizar o isolamento social, né? É preciso vacinas. As vacinas, eu recebo muitas perguntas de coisas que se mandam pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp muitas vezes contribui para a difusão de fake news. Então, é um trabalho constante de tentar conscientizar. A nossa população é muito diversa em relação à forma de pensar. Mas um conselho que eu daria seria: acredite nas pessoas que dedicaram a vida a estudar esses fenômenos. Se elas estão dizendo que é preciso se isolar, que é preciso usar máscaras, que é preciso ter um comportamento que impeça a disseminação do vírus, ouça as pessoas que estudaram isso. Então, esse seria um comportamento importante para vencer o negacionismo. A gente todos os dias tem visto várias pessoas morrendo, não importa se ela tem dinheiro, se ela precisa utilizar do SUS, né? A maior parte da nossa população hoje precisa usar o SUS, mas mesmo se ela tiver um plano de saúde ou se ela tiver condições financeiras melhor do que a maioria da população, ela pode não encontrar um leito de UTI hoje disponível. Então é preciso ter consciência. Uma coisa que eu observo e que é muito difícil de fato conter é que muitas vezes a gente pensa que o amor protege. Então, a gente, quando está com amigos, com nossa família, a gente baixa a guarda, porque aí nesses momentos a gente pode achar que, porque nós estamos com pessoas que a gente ama, que a gente não pode se infectar. E a gente tem observado que pequenas reuniões também têm sido foco de disseminação do vírus. Por isso é importante manter as medidas de proteção mesmo próximo de quem a gente ama. Hoje a gente precisa fazer, é um momento, é uma fase, vai passar. Amanhã o sol vai voltar a brilhar, a gente vai tomar vacina, se Deus quiser, e nossa vida vai voltar ao normal. Então é só esperar um pouco e acreditar. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas que dedicaram a vida a estudar. O Brasil tem pesquisadores brilhantes e a gente deve ouvi-los. Esse seria meu conselho. Verdade. Eu estava pensando aqui, você falando e eu lembrando aqui das minhas aulas de saúde coletiva, e a gente via que inúmeras doenças que surgiam eram quase todas possíveis de serem evitadas com higiene, né? E que a disseminação dessa doença se dá basicamente por falta de utilizar o distanciamento social, a lavagem das mãos. E essa pergunta de professor Gutenberg foi muito pertinente, por quê? Porque naquela época em que houve a guerra da vacina, né, a revolução da vacina, a revolta da vacina, a gente pode até entender o porquê da revolta, porque antes dela, mandou-se queimar colchões, queimar as roupas daquelas pessoas que viviam no que hoje nós chamamos de comunidades, a fim de tentar acabar com a peste, acabar com a malária. Então, primeiro usou-se de recursos, digamos, de violência mesmo, antes de tentar encontrar uma vacina e explicar para que essa vacina. Hoje, nós temos, assim, a todo tempo, as mídias aí falando sobre a importância da vacinação, sobre quanto é necessário que a população seja vacinada no número maior possível para que haja essa possível... fugiu o nome agora,
que todos fiquem imunizados, assim, a A imunidade de imunização rebanho. coletiva, né? A E imunidade aí de eu fico pensando, ainda existem pessoas negando a importância da vacina. E o pior, existem pessoas que negam, mas são os primeiros a serem vacinados, que é o que mais é revoltante às vezes. Mas ainda bem que vacinou, né? Aí vem uma pergunta aqui que eu acho que é Manu perguntou, e eu já ia perguntar também. Ela fala o seguinte: quem foi infectado pela segunda vez pela Covid, essa pessoa ela vai ficar com sintomas mais leves ou corre o risco de ter sintomas muito mais fortes e até virar óbito, alguma coisa do tipo? É uma boa pergunta, Manu, porque hoje a gente sabe que tem vários artigos mostrando que a defesa gerada por uma infecção primária, pela primeira infecção, ela pode ter anticorpos que, em média, aí, estão durando 3 meses. Então, uma pessoa que se infectou, hoje a gente sabe que a gente não tem certeza se ela vai ter uma proteção por muito tempo. Associado a isso, devido a esse grande número de pessoas que estão se infectando e a geração de novas variantes, pode ser que uma pessoa se infecte de novo por uma variante que é diferente. E essa variante que é diferente, hoje no Brasil a gente está vendo a mudança de comportamento, né? Antigamente, logo no começo, a gente viu que os primeiros casos afetavam mais homens com diabetes, hipertensão, com mais idade. Depois a gente começou a ver que a quantidade de gordura, né, de tecido adiposo, interferia em casos mais graves. A gente vê pessoas, né, com esse perfil. Só que as variantes que estão surgindo, a gente já começa a perceber que hoje mais jovens estão sendo acometidos. A gente vê a média de faixa etária caindo aí para baixo dos 50 anos. A gente sabe que ainda é importante ter as comorbidades, né, como diabetes, hipertensão ou outras doenças cardiovasculares. Porém, pessoas que não têm comorbidade hoje estão se infectando, estão desenvolvendo formas graves, estão precisando ir para a UTI e precisando de respiradores. Então, hoje a gente não sabe prever como a pessoa vai evoluir quando ela se infectar. Então, diante dessa incerteza, a recomendação é continue realizando os mecanismos de proteção, lavando as mãos, usando máscara, mantendo o distanciamento e, se possível, né, se estiver no grupo que está aí como prioritário, tome a vacina, porque a vacina ela vai ser a nossa proteção. É esperado que a população receba pelo menos 10 vezes mais vacinas do que casos de vírus, né? É, do que o número de casos. Então, hoje a gente vê que a nossa quantidade de vacinação está muito pequena, está muito lenta. A gente precisa aumentar a velocidade com que a vacina está sendo distribuída para que a gente tenha um controle aí da geração de variantes e da possibilidade de reduzir as reinfecções. As reinfecções, logo no começo da pandemia, a gente via que era um número menor. Hoje, a gente, devido a essas variantes, já vê muitos casos de reinfecção. Então, isso é muito preocupante. Verdade. Então você acabou respondendo a questão aqui de Nath Moraes também. Se a maioria das pessoas tem formas leves de Covid, não seria melhor logo pegar a Covid e ficar logo protegido, já que não tem vacina para todo mundo? Será que isso procede, professor? Quando a gente olha a epidemiologia, na distribuição de casos, nós vemos que 81% dos casos sintomáticos, né, vão desenvolver formas leves. Cerca de 14%, em torno disso aí, vai precisar de algum suporte com oxigenoterapia. E em torno de 5% vai precisar ir para a UTI com cuidados mais invasivos. Só que a gente está falando de 5%. Então, de casos de UTI, em que a gente não tem como prever quem vão ser esses 5%. Só que nosso Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Se todo mundo se infectar, 5% desse volume é uma quantidade enorme de gente.
Então, as UTIs não vão absorver, não vão ter como tratar, as pessoas podem morrer precisando de um respirador. Então, pelo fato de a gente não saber se a gente vai desenvolver uma forma leve ou grave, a gente não tem como saber. Então, é melhor que não se infecte. Porque se a gente se infectar, se todo mundo sair para se infectar, para ter todo mundo desenvolver imunidade, nós vamos ter um grande número de pessoas morrendo porque os hospitais não vão poder cuidar dos doentes, um número total de doentes. Então, a melhor forma de desenvolver uma proteção de forma segura é a vacinação. Vacina, sim. A gente tem que se vacinar. A gente tem que pedir e questionar por que o Brasil ainda não tem essas vacinas. A gente tem que cobrar. O Brasil precisa de mais vacinas para evitar um grande número de pessoas com essa doença, né? Que hoje realmente marcou nossa história. O Brasil nunca vai esquecer, né, essa quantidade de mortes. São mais de 270 mil mortos. Isso é uma quantidade que não vai passar nos livros de história, né? Então, espero que a gente consiga as vacinas e que a gente consiga reduzir, atenuar e diminuir a longo prazo o número de mortes, porque ainda, diante do nosso quadro hoje, muitas pessoas ainda vão vir a óbito, infelizmente. Verdade. Eu estava assistindo esses dias, professor, sobre a situação que aconteceu em Manaus da falta de oxigênio, né? E aí, eu assistindo a reportagem, e eu pensava assim, eu conversando aqui com a Olímpia, eu dizia assim, meu Deus, como é que essa repórter consegue fazer essa reportagem? Eu aqui chorando assim, copiosamente, eu dizia, meu Deus, que sofrimento! E se fosse minha família, e se fosse comigo, ou se fosse com alguém que eu amo, ou meu semelhante, a gente tem que se preocupar com o outro, sabe? E aí, num dado momento, passou essa mesma jornalista dentro do carro da reportagem, chorando muito. E ela dizia, eu não vou conseguir voltar lá. Eu não vou conseguir, porque poderia ser com minha família. E às vezes a gente fica pensando assim: será que precisa morrer alguém da minha família, da sua família, para que as pessoas se conscientizem que o caso é sério? Sabe, aquelas covas sendo abertas assim aleatoriamente. Eu fico pensando assim: meu Deus, eu não quero morrer de Covid, porque já pensou eu não poder, as pessoas não poderem se despedir de mim, né? Meus alunos não poderem chegar lá e dizer assim, oh, aquela professora que era engraçada, que era doidinha e tal. Eu brinco até, que eu quero meu vestido vermelho, aquela coisa toda. Você colocar num saco fechado e não poder despedir de seu familiar, sabe? Eu fico pensando assim, será que as pessoas não se compadecem com isso? Cadê a empatia? Porque é empatia a situação, sabe, professor? Se você tem um mínimo de empatia, você se coloca no lugar do outro e vê, né? Eu tive um primo que ficou mais de 3 semanas entubado em coma. Ele quase morreu. E pior, para nós que temos um certo conhecimento da área de saúde, é angustiante receber cada relatório. Porque você fica ali, ó, de olho nos rins. Deixa eu ver se já comprometeram os rins. Se os rins comprometeram, já era, né? Não sei não. E fica ali na angústia. E tem gente que ainda vai e faz festas clandestinas e acham um absurdo quando se proíbe a venda de bebida e tal. Por quê? Porque não tem, como é que eu posso dizer? É educação a palavra, eu acho, para respeitar esse momento. Porque se todo mundo respeitasse esse momento, desde lá de cima até cá embaixo, eu acho que a gente não estaria nessa situação que está agora. E o pior, a previsão é que vai piorar, né? A previsão para o mês que vem é avassaladora e o pior de tudo é que talvez muitos profissionais terão que escolher a partir da situação de cada paciente, quem vive ou quem morre. E se for seu parente? E se for meu parente, né? E É uma coisa aí, interessante disso que você está falando, de novo, repetindo a importância do exemplo, né? Porque é, a nossa sociedade, ela não tem, muitas vezes, né, a dimensão da magnitude desse problema.
Então, desde o estresse psicoemocional, psicológico, né, dos profissionais de saúde que estão lá o tempo inteiro vendo pessoas morrendo, sofrendo. Então, isso traz também um adoecimento do profissional, não devido ao coronavírus, né? Pode também ter o coronavírus, mas problemas relacionados à saúde mental estão explodindo. E outro fato que é interessante que a gente deve mencionar é que muitas pessoas não se atentam que mesmo depois que muitos se curam da Covid, ficam os efeitos colaterais. Então, tem o tempo de recuperação. Será que vai voltar de fato a ser como era antes? Existem muitos problemas, né? As pessoas que passam muito tempo Sequelas. na UTI, elas podem ter muita perda de massa muscular e precisar muito tempo de fisioterapia. Elas podem desenvolver problemas pulmonares que são de difícil tratamento, com perdas que podem ser permanentes. Então, a Covid é séria, é grave, precisa ser olhada. Mas, junto com ela, vem muitas outras coisas. Né? Porque os dados de morte que o Brasil tem mostrado mostram que muitas pessoas estão morrendo, mas não está se mostrando diariamente no hospital quantas pessoas estão com sequelas. Das que se recuperaram, que estão vivas, quantas estão precisando de suporte psiquiátrico, né? Porque muitos desenvolvem depressão depois, fisioterapêutico e outros tipos de suporte. Então, aí a importância da equipe multiprofissional, né, que vai desde o pessoal da nutrição, o pessoal, o técnico de enfermagem, o grupo da enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo, o pessoal do laboratório, né, biomédicos, farmacêuticos, então os médicos, né, também que estão nessa equipe que juntos vão estar cuidando dessa pessoa, que não tem só Covid depois, né, para resolver. Ela pode ter os efeitos colaterais que têm um impacto econômico. O Brasil vai ter quantas pessoas depois que vão precisar de ajuda econômica, que vão precisar se afastar dos seus trabalhos devido à consequência da doença Covid. Então, são muitos aspectos que ainda estão abertos, a gente não tem respostas. A resposta que a gente gostaria de ter era vacina para todo mundo. Por isso, a gente Verdade. tem que estar repetindo. É importante vacinar. Vacina, sim. Então, às vezes em casa, na minha própria família, às vezes eu ouço um comentário ou outro dizendo que não vai tomar vacina. E Já aí pensou? eu tenho que ter toda a conversa para tentar convencer, mas algumas pessoas não se convencem. Então, é muito complicado quando a gente tem um exemplo maior, né? A gente tem um exemplo claro do nosso presidente, que tem uma postura muito difícil em relação à pandemia, e os impactos vão durar aí no Brasil por muito tempo, muito tempo. As pessoas, as que adoecerem e os acompanhantes, né? Porque às vezes adoece a pessoa, o membro da família está com Covid. Mas aí todas as pessoas em volta têm que cuidar, desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão, desenvolvem outras coisas. Então, adoece um grupo de pessoas. E quando a gente soma tudo isso, o impacto no Brasil, o impacto na economia, o impacto na geração de empregos e de renda é muito grande. Então, tudo isso pode ser ajudado a se resolver com vacina. Então, se você Estava tem alguém pensando. e se conhece alguém que não quer tomar a vacina, eu acho que os técnicos de enfermagem, o profissional de segurança do trabalho, ou qualquer outro profissional que está na saúde ou próximo dela, tem que ser um veiculador de informação que difunda essa necessidade. É importante tomar a vacina, porque a vacina vai proteger não só contra a Covid, não só a pessoa que tomou a vacina, ela vai proteger a pessoa que tomou, a coletividade, vai proteger o Brasil e vai permitir que o Brasil possa se recuperar mais rapidamente desse abismo financeiro, né, dessa crise econômica que a gente está aí observando. E duas coisas que eu parei para pensar, né? Antes, acreditava-se que quem morria eram somente os idosos, né? E talvez
talvez, só suposição, para os governantes, os idosos morrendo seria menos gente para receber o benefício. Isso sou eu que estou falando, eu que estou pensando. Agora, conversando com uma colega de trabalho que trabalha na linha de frente, e ela falando que as pessoas cá fora não têm noção. Elas veem na televisão aquelas pessoas vestidas, parecendo que são astronautas, mas não sabem que eles vestem aquela roupa que deveriam ser trocadas de 6 em 6 horas, mas não tem outra para trocar. Ou seja, eu tive uma colega que teve 2 vezes infecção urinária porque ela não fazia xixi durante todo um plantão. Outra coisa, ela começou a usar a fralda descartável para poder minimizar a situação, porque ela não tinha outra roupa para colocar para cuidar dos pacientes. E no final acabou pegando Covid, graças a Deus, da forma leve, né? E já voltou a trabalhar, mas assim, a gente tem que pensar em quem está lá na frente trabalhando, porque para nós é cômodo. Porque eu tô aqui dentro da minha casa, tô protegida, né? Eu tenho álcool em gel aqui, tenho água, tenho sabão, mas tem pessoas que nem água têm, que não tem o mínimo de saneamento básico, que não tem o mínimo não tem nem água na torneira, né? E tem que sair todos os dias, pegar ônibus lotados para poder ir trabalhar. E a gente tem que ver que a situação é caótica. Aí vem Gomes aqui, eu não consegui ler o outro nome, perguntando assim, se existe uma estimativa, né, para que todos sejam vacinados aqui no Brasil. Em quanto tempo isso vai acontecer, né? E aí? Infelizmente, não, Gomes. A gente não tem essa previsão porque a gente está vendo uma desestruturação muito grande do Ministério da Saúde. A gente tinha um plano nacional, a gente tem um plano nacional de imunização que sempre foi exemplar, que sempre foi assim indutor de respostas muito positivas. Nós conseguimos vacinar milhões de pessoas em pouco tempo, no caso da vacina contra a gripe, né, influenza. Mas na situação do coronavírus, a gente viu aí uma desestruturação que está colocando muitas perguntas. A gente não sabe quantas vacinas vão chegar, nem quando elas vão chegar. As previsões elas mudam constantemente, né? A previsão que ia ser de março mesmo mudou várias vezes ao longo de poucos dias. Então começou com 40 milhões, depois foi diminuindo, depois chegou a 22 milhões e todo dia a gente tem essa flutuação. Então, infelizmente, a gente não tem essa palavrinha nesse momento. Previsibilidade, nós não temos. Só complementando um pouco no que você falou em relação a isso do profissional não trocar o aparato de proteção individual no tempo necessário, aí a gente vê de novo a importância de que nós devemos exigir e pedir nossos direitos. Porém, eu acredito que juntos nós somos mais fortes. Os pedidos individuais, eles podem não surtir efeitos, porque uma pessoa sozinha, ela pode ter pouco poder de barganha. Mas quando as categorias elas se juntam, elas podem ter um poder de negociação maior. Então, muitas vezes eu vejo a homenagem da sociedade batendo palmas. Ou é importante sim o reconhecimento, né? É gratificante, mas eu fico pensando que também seria importante ter pedidos para melhores condições de trabalho, de proteção dos profissionais. E aí a gente vê de novo a importância do técnico de segurança de trabalho, né, que pode estar aí associado com a discussão desses pontos, junto com o técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico. Se toda a equipe se une, eu acho que o pedido fica mais forte e mais factível de ser alcançado. Verdade. A professora Jerusa, que também é da nossa escola, ela perguntou se existe alguma vacina sendo testada para Covid direcionada para crianças. Já tem algumas vacinas, né, dentre essas, a Oxford, né, a Pfizer, eles estão iniciando estudos com pessoas entre até 12 anos. Então, vai incluir uma faixa de idade aí para avaliação que até então não estão tomando a vacina.
A maioria dos estudos eles foram feitos para pessoas acima de 18 anos, só que agora já se começou a olhar também para esse outro público, porque as crianças, elas, apesar de hoje saber que elas não são um grupo de maior risco, mas elas também se infectam e elas também podem transmitir a doença. Então, isso tem importância epidemiológica grande. Então, não se tem respostas ainda em quando é que isso vai estar disponível, mas já se começou sim a avaliar a resposta em crianças. Eu acho que complementa aqui o que Roberta estava querendo saber. Se criança com comorbidade poderá tomar vacina. Se Hoje, não, hoje as crianças não estão incluídas, né, na vacinação, porque as pesquisas que foram feitas, elas não incluíram indivíduos com menos de 18 anos. No entanto, já está se avaliando essa possibilidade. Eu acredito que nos próximos meses a gente deva ter uma resposta em relação a isso. certo, eu acho que você acabou de responder a pergunta de mais uma pessoa aqui. Não sei se é Marina, não entendi a letra de Moore. É, eu queria dizer que eu não entendi também a pergunta. Se ela puder refazer, perfeita e maluquinha, refaça a sua pergunta que eu não entendi. Tem aqui também outra pergunta de Laura. Quais são as reações às vacinas ou depende muito de cada pessoa? Isso já foi falado, né, pelo professor Robson, vai depender muito e que já está previsto, né? Mais uma pessoa aqui, em questão de idade, como foi feita essa solução e por quê? Não sei se é seleção, não sei se é a solução do remédio ou é a seleção. Por quê? Porque vacinou os idosos primeiro? Seria isso, Paulo Amaral? Acho que é isso. Então, houve faixas etárias bastante amplas, né, de 18 anos até idosos, né, com 80 anos, avaliação da imunidade. Então, a gente sabe que a maioria, no começo, né, a maioria das pessoas, as que desenvolviam formas graves da doença, elas tinham mais de 60 anos. Então, o grupo de pessoas com mais de 60 anos, ele era extremamente observado em relação a esse tipo de possibilidade de defesa gerada pela vacina. Mas a gente foram incluídos também pessoas com menos idade, com menos de 60 anos. Então, de 18 para cima, a gente teve aí as diferentes faixas etárias incluídas. Certo. Eu vou fazer uma pergunta e concluir com a pergunta de Fernando Emanuel. Por quanto tempo eu devo esperar a vacina fazer efeito para me sentir seguro? E ele falou o seguinte: por que demora tanto tempo entre uma dose e outra? Quando a gente entra em contato com um agressor no nosso corpo, o nosso sistema imune, ele vai tentar nos proteger. E ele vai começar a geração de uma resposta com produção de anticorpos e ativação de células. Esse processo de geração de uma defesa vai durar pelo menos 15 dias para se ter alguma detecção disso. Então, é importante, esse intervalo de 14 dias, 28 dias, é para dar oportunidade para que o sistema imune consiga montar uma primeira estratégia de defesa, com anticorpos, com células, e a geração do que a gente chama de célula de memória. As células de memória, elas vão ser responsáveis por se lembrar se porventura no futuro a pessoa entrar em contato de novo com esse agressor. Quando se dá a segunda dose, eu vou fortalecer todos esses mecanismos associados com a produção de defesa. O ideal é que se espere pelo menos 30 dias, vamos colocar assim, 30 dias depois da última dose, para se considerar protegido depois da vacinação. Esse processo de defesa que é gerado ao longo desses dias interfere inclusive nas interpretações dos exames, né? Então, o exame que é feito aquele do nariz, né, que se faz o PCR, né, ele detecta o vírus, é diferente. Então, ele é feito logo no começo da doença.
Já os que procuram anticorpos, eles devem ser feitos pelo menos depois do 7º dia após o desenvolvimento dos sintomas. Então, esses atrasos são para que dê tempo para a gente gerar os anticorpos. Demora um tempo para essa geração. Verdade. Verônica quer saber se é verdade que tem gente tomando vacina e pegando Covid. Ó, vamos citar o exemplo da Coronavac. A Coronavac, ela tem uma eficiência de 50%, um pouco mais de 50%. Isso quer dizer que algumas pessoas que tomam a Coronavac, elas podem desenvolver a forma leve da doença. Mas qual o dado mais importante disso? É que as pessoas que tomam a Coronavac, 100% delas não vão ter formas graves, não vão para a UTI, não vão precisar de um respirador. Então, a vacina não é 100% eficiente. Uma pessoa que toma em um número menor pode sim desenvolver algum sinal, sintoma do Covid. Mas se ela foi vacinada, a informação mais importante é que ela não vai precisar ir para uma UTI. E isso é, da minha avaliação, maravilhoso. Eu morro de medo, gente. Eu morro de medo de precisar de um leito de UTI. Então, é importante Mas ter proteção. é bom ficar claro para a Verônica que não é a vacina que vai causar a Covid. Você já Não. pode estar com o vírus no corpo e desenvolver a Covid, ou então, depois de vacinada, entrou em contato e teve Covid mais leve, né? Não é a vacina que vai causar. Não. Nenhuma vacina que está disponível tem o vírus vivo. Então, as vacinas que estão sendo disponibilizadas ou tem o vírus inativado, como o caso da Coronavac, quando é inativado, ele está morto. Ele não vai poder causar a doença. Ou essas vacinas podem ter fragmentos, né, desse vírus. Algumas vacinas têm proteínas, no caso da Novavax, tem proteínas. Já a Pfizer, ela tem o RNA, que vai gerar uma proteína do vírus, mas nenhuma delas tem o vírus vivo, o vírus com possibilidade de causar doença. Então, a possibilidade de uma pessoa pegar coronavírus porque ela tomou a vacina é basicamente nula. É muito baixo. Olha só, a gente já é sabido que alguns pacientes que têm alguma comorbidade, ao terem o caso mais grave de Covid, acabam apresentando coágulos pelo corpo, tem que tomar anticoagulante, pode dar trombose. Mas só que Toninho está dizendo aqui, perguntando por que algumas pessoas na Europa apresentaram coágulos após tomar a vacina AstraZeneca, né? Se esses coágulos podem ter ocorrido por conta dos efeitos colaterais da vacina. Saiu essa notícia de fato, porém assim, na população em geral, muitas pessoas desenvolvem coágulos, né? Então, o uso de anticoncepcionais ou de outras situações podem estar associados com maior possibilidade de ter desenvolvimento de coágulos. Mas, quando se compara as pessoas que tomaram a AstraZeneca com a população geral, não se observa diferenças no número de pessoas com coágulos. Então, o que isso quer dizer? Que na população em geral, vão ter pessoas que vão desenvolver algum transtorno com coágulos, mas que isso não foi devido à vacina. Então, foi reafirmada a possibilidade de continuação de vacinação com a AstraZeneca, porque não foi devido a vacina que teve esses casos de coágulos. A vacina vai proteger a pessoa para a vida toda? E quem tomou a vacina pode já parar de usar máscara, lavar as mãos o tempo todo, passar álcool em gel? A primeira pergunta, se vai proteger contra a vida toda, é uma dúvida que, inclusive, nós temos.
nós não sabemos quanto tempo dura a proteção. A proteção está muito associada com o que a gente chama de memória, a memória de defesa, ou memória imunológica. No entanto, como é uma doença relativamente recente, a gente ainda não teve tempo, né, um tempo longo, para avaliar por qual a duração dessa resposta. A gente não tem essa certeza. Com relação à segunda pergunta, quem tomou a vacina deve manter os cuidados, deve continuar usando máscara, deve manter o respeito às condições de isolamento, lavar as mãos, passar álcool gel, porque hoje no Brasil a gente vê aí muitas variantes. E apesar de a gente saber que algumas vacinas podem proteger, isso é hoje. Mas amanhã a gente não tem garantias de que não vão surgir novas variantes. A gente não tem garantia que uma pessoa não vai se reinfectar. Ainda mais que hoje o Brasil ele está sendo considerado no mundo inteiro como um lugar em que se deve prestar atenção. Porque devido a esse descontrole da pandemia, devido a esse aumento exponencial do número de casos, a gente está abrindo portas para a geração de muitas variantes. E hoje, no mundo globalizado, em que em pouco tempo uma pessoa sai do Brasil e pode estar em várias outras partes do mundo, os nossos vizinhos e os países da Europa e de outros lugares estão preocupados com o Brasil. Porque será que o Brasil hoje não está sendo uma fábrica de novas variantes? Então, mesmo vacinado, é importante manter todas as precauções para que se evite a possibilidade de ter uma infecção, seja por uma variante, por exemplo. Ou até mesmo de você pegar o vírus, não desenvolver a doença e passar para alguém que não foi vacinado ainda, né? Aprendi isso com o professor Robson, viu, gente? Pode acontecer. Robson, Juliana Alves está perguntando o seguinte: é verdade que se a pessoa toma a vacina, mas ela já está com o vírus no corpo ativo e não tinha ainda manifestado, isso potencializa a doença ou não? Como a gente comentou agora há pouco, para a gente desenvolver uma resposta de defesa do sistema imune, a gente precisa de um tempo. O ideal aí 15 dias, um mês, né? Isso varia, mas em torno dessa janela. Então, se a pessoa tomou a vacina, mas ela já estava infectada antes, isso quer dizer que a vacina não vai proteger nesse quadro, porque não vai dar tempo para que se gere uma resposta protetora. Então, a vacina ela protege quando ela é dada antes da pessoa se infectar. Mas se ela já se infectou antes e depois tomou a vacina, então pode ser que ela desenvolva sintomatologia do coronavírus, né, da Covid. A Ednei Leite está perguntando, isso já foi respondido. Se pode tirar máscara e tudo depois das 2 doses. Não pode não, viu, Ednei? O Olímpico quer saber se esses estudos que estão sendo feitos das novas vacinas já estão sendo utilizados ou poderão ser utilizados para outros vírus, como dengue, HIV. Certo. O conhecimento em si, as técnicas que foram utilizadas, inclusive para o desenvolvimento rápido, né? Teve alguma pergunta, acho que foi de Alcinete, que perguntou sobre o tempo, né? Que essa vacina foi desenvolvida de forma muito rápida. A gente deve lembrar que a gente já tem o conhecimento científico para a produção de várias vacinas. Então, esse conhecimento ele foi aproveitado para a produção da vacina contra o Covid, contra o coronavírus. Esse conhecimento ele também poderá ser aproveitado para outras vacinas, né? Então, a gente já tem vacinas sendo estudadas para o HIV, para dengue, né? Para leishmaniose, para outras doenças. Então, a técnica em si ela pode ser replicada para outras doenças. Mas a gente deve lembrar que uma vacina ela é específica. Ou seja, uma vacina ela vai proteger contra a doença
a qual ela foi destinada. Se eu tomo uma vacina contra a Covid, vai me proteger contra o Covid. Então, se eu tomo uma vacina contra tétano, isso vai proteger contra tétano, não protege contra outras doenças. As vacinas são específicas, mas Certo. Bárbara. Ah, as tá, desculpa. técnicas, elas podem ser utilizadas para outros agressores. Bárbara está perguntando aqui, eu tive que rir. Olha a preocupação dela, né? Quanto tempo após a vacina pode ingerir bebida alcoólica? Existem restrições na alimentação também? Não, não, não. A princípio, as vacinas são seguras e nesse caso aí não vai ter essa associação. Francisco está perguntando se todos os testes de Covid são confiáveis e qual é o mais eficiente. Robson falou há pouco, né? De que depende da fase em que a pessoa está, né? Não, Ou os não. testes são múltiplos, né? Então, por exemplo, se a gente pensar a Pfizer ela usa a tecnologia do RNA. O RNA é dito como uma tecnologia da genética, em que essa tecnologia leva ao corpo produzir uma parte do vírus que é chamado de proteína S, que funciona como uma chave, vamos dizer assim, que faz com que o vírus entre na célula. Depois que se identificou que a proteína S era importante, vão se fazer testes, primeiro no laboratório, para ver se isso é seguro. Depois se passa para um passo em que se testa em animais. Vocês já devem ter ouvido falar que se utilizam camundongos, pode-se utilizar primatas, né, nesses testes. Se isso funcionar nesses animais, e aí vai para o teste que é chamado de fase clínica. Nessa fase clínica, aí nós vamos ter fases 1, 2 e 3, com números crescentes de pessoas. De forma que, na fase 3, milhares de pessoas em diferentes países são testadas. E isso vai nos dar a percepção se essa vacina ela é segura, se ela vai ter um controle de qualidade e se ela vai poder ou não ser aplicada na população. Certo. Kel Indicada. quer saber o seguinte: pessoas que fazem quimioterapia podem tomar vacina? Boa pergunta. Sim, elas devem tomar a vacina. Então, é importante lembrar que as pessoas que fazem quimioterapia, elas podem ter um enfraquecimento do sistema de defesa, do sistema imune, né? Então, e quando a gente fala em câncer, a gente está falando em vários tipos de doenças diferentes, né, que são incluídas em um único grupo. É importante que tenha uma avaliação e uma conversa do paciente com o seu médico para ver a questão em particular do indivíduo. Mas, em geral, o ideal é que a pessoa tome a vacina, porque a vacina não vai causar doença, né? Ela vai, geralmente, proteger para que essa pessoa não pegue o coronavírus. Zoraina Ramos, ela tá meio indignada aqui, né? Perguntando por que não trata como tratou a meningite e deixa as pessoas assim isoladas por um tempo e não deixa ir para rua de jeito nenhum para que não passe para outras pessoas, porque a gente não pode impedir as pessoas de irem e virem, né, professor? E eu acredito que eu posso até responder isso aqui para Maicon. Ó, não tem nenhuma vacina agora que esteja sendo utilizada que seja ineficaz. Todas foram aprovadas já. Se não foram aprovadas ainda aqui no Brasil, já foram aprovadas lá fora, né, professor Robson? Eu estou falando isso por causa do tempo. E nós gastamos seu tempo muito. E se deixasse, estaria meio mundo de papeizinhos aqui. Mas tudo bem. Eu vou tentar responder rapidinho a pergunta do tratamento. Olha, Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico para o coronavírus hoje. Então, todas essas falas que se tem dito sobre azitromicina, ivermectina ou hidroxicloroquina não tem comprovação científica e, na verdade, eles têm muitos efeitos colaterais.
Dessa forma, por não ter tratamento preventivo ou efetivo contra o coronavírus, a gente tem como solução a vacina, que está aí disponível, e as medidas de controle enquanto a vacina não chegar. Seja isolamento, seja álcool em gel, seja máscara, seja lavar a mão com água e sabão. O brasileiro ele já tem um hábito de lavar a mão com água e sabão. Então, é importante criar tipo quase como se fosse uma rotina. Pegou em algo diferente, lava a mão. Foi na rua, lava a mão, né? O coronavírus ele pode permanecer vivo no papelão, no alumínio, no cobre, no plástico. Então, no plástico e no alumínio, ele pode ficar até 3 dias vivo. Então, isso pode facilitar que você toque uma maçaneta. Em hospitais, isso é muito importante, né? Então, tocou em qualquer ambiente, lave a mão. Não passe a mão nos olhos, nem no nariz sem lavar, porque geralmente são essas as rotas de entrada do vírus no corpo. Então, o tratamento não existe, infelizmente, mas as medidas de prevenção são simples e são baratas, acessíveis. A gente consegue fazer. Certo, você respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora. É, outra coisa que o professor Robson já falou, muitas pessoas têm Covid e depois ficam com as sequelas. Então, assim, por mais que você esteja sentindo ainda aquela falta de ar, aquele mal-estar, acontece porque são sequelas da Covid, não é que você ainda esteja com o vírus no corpo, né? Então, não preciso perguntar isso de novo, porque o professor já falou. Agora, uma pergunta aqui que eu achei interessante. Gomes Ramos está perguntando o seguinte: a Covid-19 pode ser comparada com a peste negra em questão de mortes? Não. A coronavírus, ela tem um impacto hoje muito grande na nossa sociedade, né? A peste negra também, ela matou muitas pessoas, né? Transmitida pelo carrapato, pela pulga e causada por bactéria. A gente tem efeitos diferentes. A população antigamente era uma quantidade diferente também. Então, eu acho que os impactos se fossem comparados na época em si, eu acredito sim que impactos seriam parecidos. Mas hoje o nosso impacto devido ao coronavírus, eu acho que vai ficar, de fato, como a gente falou, para a história. Uhum. A gente, no início da Covid, a gente viu que tinha muito poucas crianças que eram infectadas ou que apresentavam a doença, né? E hoje já tem crianças sendo já contraindo o vírus e sendo internadas e já morreram crianças, sim. E alguém perguntou aqui, mas eu não estou conseguindo entender se é Manu que perguntou se a criança pode contrair a Covid de uma forma grave ou assintomática. Assintomática a gente sabe que sim, e algumas vezes grave também, né, professor? O que a gente tem observado é a mudança do perfil dos vírus. Porque logo no começo a gente tinha um único tipo de vírus que ele foi mudando, mudando e foi gerando essas variantes. A gente tem variante nos Estados Unidos, nós temos variante do Reino Unido, nós temos variante na África do Sul, nós temos variantes muitas aqui no Brasil, né? A P1, a P2, por exemplo. E essas variantes, algumas têm se mostrado com maior poder de transmissão. É preciso ter dados mais concretos acerca de quanto ela é mais transmissível, mas alguns dados já indicam que essas cepas elas também causam doenças mais graves. E tem mudado também o perfil etário, né? As idades em que as pessoas estão desenvolvendo doenças e formas graves. Então, o jovem, né? Antigamente se dizia que o jovem não pegava ou não desenvolvia formas graves. Hoje a gente já vê pessoas com menos de 30 anos, com 20 anos, indo para a UTI, precisando de respiradores. Essas variações dos vírus estão permitindo que crianças também se infectem. E por isso, mais uma vez, a gente precisa barrar a cadeia de transmissão. A gente precisa diminuir o número de casos. E por isso a gente precisa da vacina. Vacina sim. Verdade. Eu não entendi aqui muito bem. Alguém perguntou assim, alguém colocou assim, imunização de rebanho. Eu não entendi muito É bem. Eu não sei se imunidade de rebanho.
É porque, assim, quando a grande parte da população ela é vacinada ou foi infectada e desenvolveu uma imunidade, o vírus ele meio que para de circular. Então, se estima, por exemplo, que no Brasil, em média, seria necessário que cerca de 70% da população fosse vacinada para que se tivesse uma imunidade de rebanho. Essa porcentagem da população, ela varia muito de acordo com a eficiência da vacina. Então, por exemplo, se o Brasil todo usasse só a Pfizer, que tem uma eficiência de cerca de 95%, nós precisaríamos de uma porcentagem menor da população sendo vacinada para atingir imunidade de rebanho. Mas a gente tem a Coronavac, por exemplo, que tem uma eficiência menor. E no Brasil a gente tem diferentes tipos de vacinas com diferentes eficiências. E por isso não se tem um cálculo correto ou certo é, de qual é a porcentagem que o Brasil precisaria. Mas estima-se que em torno de 70% da população. Certo, eu vou te fazer a última pergunta aqui de Ana Miranda. As misturas da vacina da gripe e a da Covid pode trazer alguma complicação? Não se fizeram estudos acerca disso, né? Combinação de vacinas. Então, a recomendação que a gente está fazendo é que, se for tomar vacina contra a Covid, que tome ela num dia e em outro dia você tome a vacina contra outra doença, né? Por exemplo, a da influenza. Então, mais por uma falta de dados do que pela real existência de problemas. A gente pode imaginar que talvez não tenha problemas, mas para dar uma indicação se pode, se não pode, é necessário ter estudos que digam com certeza se é seguro ou não. E a gente não tem isso ainda. Então, o ideal é que, por via das dúvidas, se tome em dias diferentes. Certo. Como eu falei antes, se a gente deixasse, muitas perguntas continuariam. Mas o tempo já passou um pouco e nós queremos agradecer ao professor Dr. Robson Amaro, que disponibilizou tão generosamente o seu tempo para compartilhar conosco o seu conhecimento e nos ajudar a lidar com esse problema, esse assunto, esse que está tão em pauta, tão em questão agora, que é tão importante para todos nós, né? Agradecemos também aos seus alunos que estão assistindo também, né? Lá da UFBA, alunos do doutorado, alunos do curso, de alguns cursos também. Agradecemos ao diretor e vice-diretores do CEPS Adélia Teixeira pelo apoio, as nossas coordenadoras Priscila e Isabel, que sempre abraçam todos os nossos projetos. Queremos agradecer também as articuladoras dos cursos Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Alimentos, Técnico em Nutrição, que quiseram muito participar dessa live quando souberam que o palestrante seria você, né? Seu renome tá aí, ó, seu nome tá por todos os lados e todo mundo sabe de sua capacidade, né? Queremos agradecer aos demais professores que prestigiaram com suas presenças nessa noite. Em especial, eu queria agradecer a professora Suzala, porque remotamente acabou salvando minha vida hoje, me ajudando com essa live. Ela acabou dando um auxílio remoto, né, um auxílio técnico. Aos líderes de classe, todos os alunos que estiveram conosco até aqui. Eu queria salientar que temos também presentes alguns alunos do CEP de Itabuna, representados pelo professor Robson, de lá, de Itabuna, que é até aniversariante hoje, e aos nossos familiares, amigos. E eu queria agradecer em especial, pedir licença para agradecer em especial ao meu amor, Olímpio, que tem sido amigo da escola. Gente, ele está comprando um mesmo de coisa para poder me ajudar a gravar aula. Emprestou o celular dele, porque o meu não está dando certo para poder gravar essas coisas, né? E tem, assim, me ajudado e compreendido minha ausência muitas vezes por conta de tanto tempo que a educação
a distância, a educação remota toma de nós, né? Então, te amo, obrigada. E para vocês todos, boa noite e até a próxima Eu live. posso agradecer, posso falar rapidinho? Pode sim. Eu queria também agradecer rapidamente, né, o convite, por essa aproximação com o Colégio Adésila Teixeira, dizer que eu tenho muito apreço pelos professores daí, né, na figura do professor Alessandra, professor Fabrício, professora Paula, professora Alcinete, ao corpo docente da enfermagem, né, que promoveu também aí essa live, dizer que nós na UFBA estamos abertos a colaborar e que pretendemos, né, assim que essa pandemia também contribui, ajudar em eventos que possam permitir a difusão de conhecimento. Então, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço aos meus alunos que estão na sala, e eu gostaria de divulgar, a gente tem uma página no site, né, o patologiaesaude.com.br. Quem quiser depois acompanhar nossa página, nós temos um canal no YouTube e nosso Instagram, né, o Patologia e Saúde. Estão todos convidados. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra e eu gostei bastante. Então, obrigado. Muito obrigada, Robson. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, viu? Muito obrigada e eu acho que essa vai ser a primeira live de muitas outras que virão. Então, boa noite a todos e até a próxima.